Bem, vamos à resolução da questão. Leia os textos. Texto 1. Defendendo a ideia de que o sucesso no trabalho e os negócios era sinal de predestinação, Calvino salientava que, para ser digno dela, as pessoas deviam ser austeras. Significa, na verdade, de alguma forma, ser comedida em alguns aspectos, poupar, cortar coisas para serem mais, talvez, economizar mais, né? Evitando luxos e diversões. O pregador dizia que os fiéis deveriam poupar o dinheiro fruto de seu trabalho e investi-lo na criação de novas oportunidades de trabalho. Por isso que o calvinismo se expandiu rapidamente entre a classe burguesa que via nessa pregação a justificativa espiritual e moral para sua riqueza. Texto 2. Chamamos predestinação o decreto eterno de Deus pelo qual determinou o que quer fazer de cada um dos homens. Por que ele não os cria com a mesma condição, mas antes ordena a uns para a vida eterna e a outros para a condenação perpétua? Portanto, segundo o fim para o qual o homem é criado, dizemos que está predestinado ou à vida ou à morte. Letra A. Explique o que era a predestinação para João Calvino. Na letra A, predestinação está ligado à ideia de salvação. O que isso quer dizer? Predestinação, segundo textos bíblicos, Deus já saberia se o indivíduo estava, antes do seu nascimento, predestinado ao céu ou ao inferno. Por isso, muitas vezes, os indivíduos tentavam procurar sinais em vida de que era possível essa salvação existir. João Calvino, então, a partir da ideia da predestinação, ele passa a acreditar que era possível que indivíduos que atingissem certa prosperidade em vida teriam nessa prosperidade um sinal da sua salvação, ligado normalmente ao trabalho, ao esforço desses indivíduos. Assim a gente já remete então à letra B. Por que era proveitoso para a burguesia se converter aos princípios do calvinismo? Observe que isso aqui estava muito ligado então aos interesses da burguesia. Como assim os interesses da burguesia? Se voltarmos um pouquinho no contexto da Idade Média, elementos como a ideia de lucro, acúmulo de riquezas, muitas vezes não tinham um certo respaldo moral, era mesmo condenado pela religião. Com o crescimento da burguesia e o início do capitalismo, valores como trabalho, lucro, acúmulo de riquezas, empréstimo a juros, que até então eram condenados no catolicismo, encontram no calvinismo um certo respaldo ligado à salvação. Por isso que os valores do calvinismo e os valores do capitalismo ligados à burguesia vão se converter para um mesmo propósito. Quando observamos na Europa, países que desenvolveram mais o capitalismo estão muito mais ligados à teoria da predestinação, e países que se mantiveram mais próximos ao catolicismo tiveram maior dificuldade ou passaram a desenvolver o capitalismo de uma maneira um pouco mais atrasada em relação a outros países. Observamos, por exemplo, como o caso da Inglaterra, da França e da Alemanha, que tiveram mais influência do protestantismo calvinista, e países que se mantiveram mais católicos por mais tempo, como Itália, Portugal e Espanha.